Um programa de conversas com Luís Carlos Vicente Ramos. O Cravo de Tunes. Bom dia, sou a Eva Bento, fui convidada aqui pelo Luís para o seu programa e sou uma atleta do Clube Desportivo Areias de São João, que faço atletismo e também escrevo nas minhas horas vagas e sempre gostei muito de desporto, sempre fez parte da minha vida e é algo para mim que é essencial no meu dia a dia, para me sentir bem comigo própria e também para aliviar um bocadinho do stress. Raiz. Desde pequena, desde que eu andava na primária, comecei a correr desde cedo, mas não era com nenhum objetivo em concreto, simplesmente gostava de ir para o parque da escola, ir correr, fazia muitos jogos, nomeadamente com rapazes, porque as raparigas na altura não gostavam muito de correr, mas sempre fui muito interessada pela corrida, principalmente pela corrida, mas sempre gostei do desporto em si, gosto de ir jogar basquete, gosto de ir jogar à bola, gosto de badminton, gosto de muitos desportos, mas a corrida foi sempre o principal. E depois, com o passar dos anos, um professor meu de Educação Física viu que eu tinha potencial e apresentou-me ao treinador, que era das Areias, e na altura depois eu entrei para o atletismo. E foi curioso porque foi na mesma semana em que entrei para o basquete, porque o meu professor de Educação Física era treinador de basquete e também viu que eu tinha potencial. Portanto, eu fiz os dois desportos durante cerca de 10, 12 anos e deixei neste momento o basquete de parte porque já não estava a conseguir conciliar nos dias de hoje com o trabalho. Mas para mim sempre foi algo essencial na minha vida, desde a minha adolescência. Comecei a fazer os dois desportos federada aos 11 anos. E para mim, por exemplo, na fase dos 15 até aos 20 anos, foi mesmo uma fase em que se eu não fosse correr, ou se eu não fosse jogar, ou se eu não fosse fazer qualquer coisa, o corpo sentia que se calhar o stress ficava um bocadinho em mim, e sempre que eu vou, fico muito mais leve, mesmo que às vezes esteja mais cansada ou que o treino não corra assim tão bem. O importante foi ter ido. Caule. Por volta dos 15, eu estava a ter uns problemas pessoais e foi aí que eu foquei-me mais na corrida e no basquete, e foi quando realmente comecei a ter melhores resultados. Foi mais ou menos quando eu tinha 17 anos, mas já foi um trabalho que eu comecei a fazer antes, porque a gente só começa a evoluir antes para depois dar frutos depois. E eu notei que os meus 17, 18 anos foi quando eu realmente tive resultados muito bons. Comecei se calhar a jogar a mais tempo de jogo no basquete, comecei a tive mínimos no atletismo para os campeonatos de Portugal numa prova específica, e para mim isso foi importante, e eu pensava que depois isso ia ser algo que eu ia continuar a fazer, ia continuar a melhorar cada vez mais. Mas pronto, chegou ali uma altura da vida em que eu fiquei um bocadinho mais cansada mentalmente e fisicamente, e quando não consegui ter tanta disposição para correr da mesma forma, e acabei por se calhar baixar um bocadinho o rendimento, e também porque acabei por ter muitas lesões, umas atrás de outras. Tive vários anos bem fisicamente e depois houve ali 2, 3 anos que tive tantas lesões que realmente isso fez baixar um bocadinho o meu rendimento, e acho que ainda hoje estou a tentar chegar ao patamar onde eu estava, porque lá está, depois comecei a trabalhar e isso influenciou bastante depois os treinos, porque uma coisa é eu estar a treinar enquanto estou na escola, outra coisa é eu estar a trabalhar e a seguir ir treinar. O corpo já não responde da mesma forma. Mas uma das coisas que eu também já percebi foi que eu sou capaz, e o importante é mesmo a consistência, porque às vezes a gente pensa, estou a treinar tanto como treinava antes e não estou a ver resultados, e antes via, mas é mesmo a consistência, porque se agora neste momento a gente tem mais carga física também pela influência do trabalho, se calhar o corpo vai se demorar um bocadinho mais a adaptar, mas ele chega lá. E para mim sempre foi importante, porque para mim a corrida é como se fosse um elemento
que faz mudar o meu humor. Por exemplo, se o treino corre bem, eu fico bem. Se o treino corre mal, eu vou estar mais triste. E é algo muito involuntário. Já faz parte de mim. Eu neste momento já consigo se calhar ter 2-3 dias sem treinar e sem me sentir mal com isso, mas antes realmente fazia-me sentir mal o facto de eu faltar a um treino, o facto de eu estar a falhar. Porque o atletismo, e não só o atletismo, e o basquete e tudo aquilo que eu fazia federada, faz-me sentir como se fosse um esforço diário e uma dedicação que eu tenho que ter, mas que eu quero ter. Porque faz-me sentir bem comigo mesma, não é só os resultados em si. Eu fico contente quando vejo resultados, mas a corrida eu acho que faz-me ajudar mais no sentido de... É um desporto mais individual, é um desporto em que também dá para ajudar um bocadinho na estética e também porque mentalmente alivia muito e eu sinto que é como se fosse uma parte de mim. Se eu neste momento parasse de correr por algum motivo, eu sinto que já não seria a mesma. E aliás, na altura em que eu tive muitas lesões e não conseguia fazer muitas coisas, principalmente correr, eu não me sentia a mesma. Portanto, para mim, sempre foi e sempre será uma parte importante e é como se fosse uma parte minha. Mas lá está, independentemente se o treino foi bom, se foi mau, se foi intenso, se foi leve, o importante foi mesmo ter ido, porque é algo que eu quero fazer. Folha. Por acaso, em termos de inspirações, obviamente que eu conheço os atletas mais importantes de Portugal, mas eu acho que as minhas inspirações nunca foram os outros, foi mais eu. Se calhar eu sou capaz, eu consigo, sei que se calhar não consigo, por exemplo, ir a uns Jogos Olímpicos, acho que estou ciente disso, mas dentro do meu potencial acho que consigo fazer melhor e obviamente depois correr com atletas que vão ser europeus e que são da minha idade, fico muito contente de correr com eles quando vou aos nacionais. E o facto de depois às vezes eles me reconhecerem por estarem sempre se calhar a cruzar-se comigo nos nacionais, isso para mim é importante. Não é só o facto de que eu possa correr menos, mas o facto de eles reconhecerem é algo que me deixa feliz. E, por exemplo, há uma atleta que é a Catarina Carmo, que neste momento está no Sporting, ela às vezes cumprimenta-me e eu fico muito contente com isso. Em relação às etapas, eu acho que tudo, como eu já referi, é na base da consistência. Eu tenho vários tipos de treino. Por exemplo, há semanas que se calhar são mais cansativas que outras a nível de trabalho, então os treinos já não saem da mesma forma e eu tento ajustar ao máximo de modo a que também depois não comece a sentir dores para depois criar lesões. Eu tento fazer a semana consoante o treinador me disse, os treinos que ele passa, mas se algum dia eu sinto que preciso de alterar, eu altero. Se há algum dia que realmente eu estou muito cansada e sinto que não consigo correr, vou andar de bicicleta. Ou então faço menos quilómetros, mas tento ajustar o treino ao máximo e também já ajustei muitas vezes o treino, pensava que se calhar ia estar a treinar menos e na semana a seguir a prova ainda correu melhor do que eu esperava, ou seja, às vezes o corpo também está a precisar um bocadinho de descanso e a gente não nota isso. E eu comecei a ler muito o meu corpo quando tive aquela fase de mais lesões, que foi mais ou menos nos meus 20 anos, foi mesmo o escalão todo de sub-23. Foram 3 anos que realmente foi uma lesão e saí de uma lesão e já estava a entrar noutra. Para mim foi muito complicado mentalmente e acho que foi o mais difícil de recuperar, foi mesmo a minha confiança que eu tinha para fazer aquilo, porque havia muitos treinos que eu fazia que eu sentia que correram mal, mas as provas saíam sempre bem e depois começaram a sair sempre mal. E desmoraliza muito a nossa mente e aquilo em que acreditamos que estamos a fazer bem e parece que já fazemos sempre tudo mal, mas não, o importante é, mesmo quando a gente tem uma lesão ou não ter, é fazer os treinos. Se correr bem, corre, se não correr bem, não corre, mas a consistência é sempre o mais importante, é ir fazendo. Se hoje dói-me a perna, ok, posso ir para o ginásio e fazer braço, também é importante. A gente corre, mas não trabalha só a parte das pernas, a gente trabalha o tronco, o abdômen, braços também é importante na corrida. Por isso, há sempre alguma coisa que eu possa fazer e foi isso que eu aprendi com as lesões. Posso ir nadar, posso ir fazer bicicleta, posso ir fazer sempre muita coisa.
E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é variar os treinos. Gosto de ir correr, mas também gosto às vezes de fazer bicicleta estática. Gosto de fazer treino de ginásio e faço, e quando não tenho tempo para ir ao ginásio faço treino em casa. Tento usar equipamentos que eu tenho, por exemplo, o garrafão de água pode ajudar bastante, pesos, mesmo que sejam pequenos e elásticos. E na natação, vou ser sincera, não gosto muito de nadar, mas sei que faz bem e por isso às vezes também vou. Posso não fazer se calhar um treino muito bom por não ser uma nadadora muito boa, mas faço o melhor que eu sei, e sei que isso já é o suficiente para estar a melhorar em algum aspecto. Pelo menos não é um dia que eu tive sem fazer nada a nível de desporto. Pétala. Lembro perfeitamente aqueles prémios que eu mais ganhei e que eu mais gostei foi quando estava no desporto escolar e chegava e ia aos corta-matos e acabava muitas vezes por ir ao pódio e cheguei a ganhar 3 anos consecutivos, e para mim isso foi um ato importante, mesmo que não seja a nível federado. Para mim foi importante, e eram provas que eu interpretava da mesma forma, sendo federada ou não, porque no desporto escolar acabamos por apanhar atletas que a gente corre com o nosso clube, e por isso para mim foram importantes, e também me levaram a nacionais e levaram-me a conhecer mais pessoas. E depois a corrida não é só o correr, é mesmo também as pessoas que a gente conhece, que a gente apanha, e também o convívio. Eu acho que isso é muito importante, e uma dos fatores de eu gostar de basquete era mesmo por isso. Eu não era a melhor jogadora, mas eu gostava do convívio, da equipa, de sentir aquele espírito de união, e gostava do atletismo exatamente por ser o contrário. Era algo que eu fazia por mim mesma, e por mais que seja dentro de um clube e dentro de uma equipa, eu estava a fazê-lo por mim. Portanto, são 2 desportos ligeiramente diferentes, mas que para mim juntos completavam-se, e por isso eu gostava de fazer os 2. E outras ocasiões em que eu também participei e que recebi prémios foram alguns regionais aqui, especialmente de corta-matos, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu costumo fazer corta-matos, estrada, pista. Dentro da pista costumo fazer 1500 metros, 3000 metros, 3000 metros obstáculos, às vezes 800 metros. E nos 3000 obstáculos foi uma prova que eu comecei a fazer há pouco tempo, relativamente comparado com as outras, que eu já fazia há mais anos. E que eu gostei, e que neste momento é algo que eu me identifico muito e sinto que ainda tenho muita margem para melhorar, e foi essa prova que me deu acesso para ter os mínimos para os campeonatos de Portugal há uns anos, que eu, se não me engano, foi em 2018, e que foi quando eu estava no meu auge, e que para mim fez muito sentido em continuar a investir nessa prova específica. Também, quando eu fui a um nacional, que eu lembro, também acho que foi em 2018, que foi a Monforte, fiz um nacional que eu fiquei em 11º do meu escalão, e eu gostei especialmente desse corta-mato, não só pelo resultado, que para mim acho que foi bom, 11º do meu escalão, mas também pela capacidade que eu tinha física, e senti que estava mesmo bem. Porque uma coisa é a gente ficar se calhar em 30º, outra coisa é ficar em 11º. Para mim foi ótimo, e todas as vezes que eu fui aos campeonatos nacionais de clubes, que eu vou fazer uma prova específica, mas estou a pontuar para a equipa, e nós todos os anos temos ido, e acho que isso é incrível. E o espírito é totalmente diferente, porque aquilo não tem a ver se ganhas a prova ou não. A gente quer é fazer o nosso melhor para dar o máximo de pontos para o clube, e a gente já chegou a ficar em 3º lugar, portanto para mim foi incrível. E eu, para mim, todas as vezes que eu vou ao pódio, posso se calhar não demonstrar tanto com emoção, mas eu por dentro sinto que é mais um esforço que eu tive, e aquilo representa todos as minhas lutas diárias, não só no esforço para ser melhor, mas também no que representa se calhar eu ter ido a todos os treinos e não ter faltado. Para mim isso é o mais importante, e eu guardo cada medalha e cada troféu
em minha casa e é algo que eu nunca vou querer jogar fora, mesmo que esteja a ocupar espaço. Eu especialmente acho, e acho que não acho isto de agora, acho que já comecei a notar, em que o Algarve até tem atletas bons, mas estão tão espaçados ou se calhar acabam por ir correr sempre noutras regiões, que acaba por Algarve ser como se fosse uma segunda opção mesmo de competir mesmo quando eles são de cá. E eu sinto que, por exemplo, se fizéssemos um grupo de treino, nem que seja semanalmente com os melhores atletas, mesmo que sejam de clubes diferentes, o rendimento podia aumentar bastante, né? Estarmos a treinar com atletas que têm as mesmas capacidades que nós, mesmo que sejam de clubes diferentes, não só o espírito de equipa ia mudar, o espírito também de competir, e estarmos a treinar para a região também. Eu acho que é algo que as pessoas dizem que o Algarve não tem muitos atletas bons para competir, mas tem. Eu acho que só devíamos juntar-nos um bocadinho mais, unir-nos um bocadinho mais, e eu acho que isso fazia toda a diferença. Semente. Eu pretendo fazer algumas coisas que eu nunca fiz. Por exemplo, nunca pensei em fazer uma meia maratona, mas gostava de experimentar, porque eu quando fazia treinos longos, às vezes não passava dos 10 km, era o máximo que eu fazia. Depois comecei a fazer 12, 13, 15, até que um dia, sozinha, fiz 18, porque me apeteceu. O tempo pode não ter sido muito bom, e também porque eu nunca tinha feito, ainda por cima sozinha, custa sempre, mas fiquei contente, porque quem faz 18 também faz 21 e também está quase lá. Então é um dos meus objetivos, e gostava também muito de experimentar ou investir um bocadinho mais em corrida de montanha, que eu fiz a primeira vez o ano passado e correu-me bem. Então gostava de fazer esse tipo de provas esporadicamente, não que eu me vou focar agora só nisso, mas gostava de experimentar mais vezes, porque uma das coisas que eu sinto que sou melhor é mesmo na corrida que envolve força. Por exemplo, corta-mato, 3.000 obstáculos, são corridas que tens de ter ritmo, mas também tens de ter força também, e se eu já que sou um bocadinho melhor nesse sentido, gostava de que levem mais para esse sentido, nomeadamente corrida de montanha. Quero agradecer a cada pessoa que me ouviu. Espero que tenham gostado e que tenham se identificado com aquilo que eu disse, e que se calhar quem não faz desporto que comece a fazer, porque realmente faz bem, não só a nível do corpo, mas também a nível mental, e é sempre importante. O mais importante é a gente fazer qualquer coisa, não estar parados, e quem sabe cria-se um grupo de amigos e que acabam por fazer isso semanalmente ou diariamente, e é muito mais divertido fazer isso acompanhado do que sozinho, mas o mais importante é fazermos por nós mesmos, para melhorar nós mesmos, mas a nível de tudo, para nos sentirmos bem, simplesmente por estarmos ativos e por mexermos um bocadinho o corpo.